O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Como sempre, na paz do nosso Deus, o nosso Deus Criador e Redentor, eternamente misericordioso Pai Celestial, o autor de fato e de direito da Bíblia Sagrada, que tem sido e sempre será, enquanto habitarmos neste orbe, com relação ao tempo, o reino do pecado, esta potentíssima, como ela diz de si, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por falar em Bíblia, já tenho aqui a minha aberta em Hebreus 12, versículo 24. Ainda não é aula bíblica. Esta se iniciará daqui a poucos minutos, inclusive, preparando aí rapidamente, se ainda não fez, mesmo alguém pego de surpresa, caderno e caneta para anotar. Hoje poucas passagens, porém, numa quantidade suficiente dentro do assunto empolgante, solene e interessantíssimo. De qualquer modo, agora leio Hebreus 12, versículo 24. Hebreus 12, versículo 24. Este programa, e provavelmente os 2 ou 3 próximos, terá por base este versículo, Hebreus 12, versículo 24, onde leio: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Sangue da aspersão melhor do que o sangue de Abel, melhor do que o sangue do primeiro cordeiro que foi morto por Deus no Éden, perante o casal Adão e Eva, após aquele casal haver ingerido, ainda no Éden, a fruta proibida, fazendo-se pecadores. Adão, adquirindo natureza pecaminosa, herdada por toda a humanidade, incluindo-me, natureza pecaminosa. Por isso que pecamos. O nosso pecado não torna a nossa natureza pecaminosa, ao contrário, devido possuirmos tal natureza, herdada do Adão, biologicamente do Adão, é que pecamos. Devemos pecar? Não. Deus permite que pequemos, sim, livre-arbítrio, mas pela graça sois salvos, a graça de Deus, pela graça sois salvos, não de obras, etc. Então, em Hebreus 12, 24, aqui fala-se sobre o mediador de uma nova aliança. Lembrando brevemente, embora ele não é aula bíblica, que é apenas um introito, para aguçar seu sentido, sua curiosidade, e mostrar mais e mais você que é importantíssimo, que você de fato anote cada passagem bíblica que eu cito, leio ou explico, nessa aula e nas aulas posteriores. Quantas aulas passadas já foi. Lembrando que tal programa fica arquivado, postado, no meu perfil no YouTube. Inclusive estou utilizando este, desculpe, não é perfil no Facebook, não é? No caso é canal. Meu canal no YouTube, eu tenho um Facebook, o TikTok
e YouTube somente. Anote o nome deste canal e se inscreva já após o programa. Recomendo tais programas feitos em rádio, um FM aqui na minha região Goiás, interior, e outro na capital deste nosso maravilhoso estado Goiás. Então, meu canal no YouTube é este: Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Reiterando brevemente que no programa passado vimos que em grego bíblico, temos dois adjetivos para nova ou novo. Temos kainé, ou que a declaração de kainos, que é o novo, que é o antigo, velho, renovado, ratificado, melhorado. E isso ficou claríssimo no programa passado, de modo bem didático, para uma criança entender. E entendeu. O outro adjetivo é neos. Então, o que eu deixei claro, a Bíblia, no programa passado, lendo a passagem, devendo explicação para hoje, ou de hoje em diante, Hebreus 12, 14, que aqui o adjetivo não é kainos, ou kainei e tal, kainês, enfim, novo renovado, o velho renovado, desculpe, é de fato um novo não existente, é neos. Por que a diferença entre kainos, kainei e neos? É o que faremos na sequência. Atento aí, preparando caderno e caneta. Hebreus alegam a autoria do apóstolo Paulo. Eu não estava, não vi Paulo redigindo isso, mas quero crer que de fato a autoria do apóstolo Paulo. A mim não importa, que eu sinta que isso é inspirado pelo Espírito Santo, condiz com toda a Bíblia, nada fora do contexto. Maravilha. Hebreus, carta aos israelitas, Hebreus, epístola ao povo judeu, enfim, o povo judeu. Instrução maravilhosa para a compreensão da velha aliança e da sequência da nova aliança, que não foi abolida. É o que veremos na sequência. Fortíssima essa série sobre a Bíblia, que não é dividida em dois testamentos. Já colocaram isso, não? Essa divisão física da Bíblia é falsa. Aqui o Velho Testamento, lá o Novo Testamento. Mentira! A Bíblia é uníssona. O que temos sim, já expliquei. Lembra-se, na Bíblia toda, Gênesis, Malaquias, depois Mateus e o Apocalipse, duas testemunhas. No todo, as Escrituras. Programa retrasado, ficou claríssimo. Duas Escrituras. As quais são, explicarei isso em breve, as duas testemunhas do Apocalipse 11. Então, como estamos no Hebreus, carta aos Hebreus, estamos israelitas, povo judeu, vale para nós também, para todo o cristianismo, para católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e até outros tais, enfim, vale para Ramundo e todo mundo. A carta aos Hebreus, coisa maravilhosa. Então, já que estamos em Hebreus, povo judeu, povo israelita, mas vale para todo o cristianismo. Vamos ouvir então, para agraciar a nossa alma, ouvir algo maravilhoso. Lembra-se do hino que faz parte do cancioneiro evangélico, ou talvez cancioneiro mundial? Sim, claro. Composição em inglês, até cantou por Elvis Presley, lembra-se? Cantou maravilhosamente há algum tempo, executei aqui, Elvis Presley, grandioso és tu. Então, só que em hebraico então, grandioso és tu, canta o povo do nosso Deus, ele merece, de fato ele é grandioso, a adoração, o único Deus, o único digno de louvor e adoração, amém? Gadol ata Yeshua melech emet, ein koch sheyuchal להתגבר עליך, שברת עול הרשע לעולם, וישבת לימין הגבורה. ישוע מלך כבוד, כתר מלכות על ראשה, רב נתן לך ניצחון בכל,
Louvado seja o nosso Deus, aleluia! O grande Deus todo-poderoso e imortal, Criador do céu, da terra e do homem, a sua imagem e semelhança, Adão e Eva, casal do qual descende toda a humanidade, e não de animal algum, desse rapaz, que mané a evolução das espécies, homem, homem, animal, animal, para todos sempre, louvado seja o nosso Deus. Então aqui, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, aula de Bíblia, caderno e caneta e anotando as passagens, amigo, também amigo. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. 13h16, desculpe. Quase matei o Júnior Teles, aí na Sara Brasil FM 93.9, Goiânia. Então, na verdade, 13h16. Bom, quase matei, foi a mim mesmo isso, mas não morri, por enquanto não. Um bom chão pela frente, apenas 73 anos de idade. Aparentemente, uma boa saúde, Deus seja louvado. Aula de Bíblia. Bom, na verdade, a primeira passagem já foi citada e lida. Porém, se alguém não fez anotação, faça agora. Hebreus 12, versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Daqui a pouco, mais passagens bíblicas, como eu disse no início deste programa, hoje poucas, porém o suficiente. Eu fiz anotações, não sou obrigado a decorar tudo, e não decoro tudo. Eu tenho informações, tenho uma biblioteca, tenho também internet, o YouTube, o Google, coisa assim. Se precisar até no Poço Ipiranga, aí não, claro que é brincadeira. Mas assunto que não é brincadeira, é sério. Fiz anotações, então uma breve explicação que não chega a ser uma aula, mas algo interessantíssimo sobre a Bíblia hebraica, que quanto à quantidade de livros, é diferente das nossas Bíblias ditas cristãs, católicas, evangélicas e tal. As nossas Bíblias, evangélicas no caso, traduções protestantes, João Ferreira de Almeida, etc., Tura Vida, NVI e tal, até da Testemunha de Jeová, as nossas Bíblias têm 66 livros. Claro que uma boa parte são pequenas cartas, epístolas, às vezes um bilhete como Judas e tal. 66. 39 em hebraico e pequena parte em aramaico, Gênesis ou Malaquias. 27 em grego, greco-koiné, popular da Palestina naquele tempo, Mateus e o Apocalipse, 66 ao todo. A Bíblia Católica contém 7 livros a mais 2 capítulos, livro de Daniel, mas não é um assunto para o momento, fique devendo, aguarde, sempre atento. Voltando à Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica, então, na verdade o que temos, desculpe, breves explicações sobre duas palavras hebraicas. A primeira é Torá. Quem nunca ouviu falar, nunca liu, não é? Sobre a Torá. A segunda é Tanakh, não é? Tanakh. A pronúncia hebraica aspirada é difícil, mas não importa. Quer dizer, importa, mas não tanto. Importante o significado, o sentido. Tanakh. Então, a Bíblia hebraica contém 24 livros. Temos que ver por quê? A nossa Bíblia protestante evangélica cristã, 39. A Bíblia hebraica, sem faltar uma palavra, contém 24. É porque, como nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, na Bíblia hebraica não apenas Samuel, os dois emendados. Achei interessante, justo, concorda? Crônicas, etc. e tal, Reis, tal. 1 Reis, 2 Reis, na Bíblia hebraica apenas um livro, 1º e 2º unidos, concordo plenamente. A Bíblia em si, na doutrina, no ensinamento, nos pontos para a nossa salvação,
os quais precisamos entender, não sofre prejuízo algum. Tranquilo. Então, Torá e tal. Bom, a que se refere na Bíblia hebraica, passando para a língua portuguesa, tudo bem claro, só que não é Torá, e sim outra expressão. A que se referem tais palavras? Torá. Bom, alguém sabe, eu não pretendo estar ensinando o Raimundo a todo mundo, talvez somente ao Raimundo, mas não a todo mundo. E não a todo Raimundo também, todos, não. Talvez alguns Raimundos. Enfim, Torá. A palavra Torá é aplicada ao que nós chamamos de Pentateuco. Penta, 5 e euco, sei lá o que, tem a ver com livros, não? Porque Pentateuco significa 5, penta 5, daí penta, campeonato, coisa assim, não é? Pentágono acho que é outra coisa, mas tudo bem, Estados Unidos, é inglês. Enfim, Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos, é o Pentateuco. Ou seja, o Pentateuco, tem até aqui as palavras em hebraico, e no Pentateuco, em hebraico temos, em português, Gênesis, em hebraico, Bereshit. Se eu estou falando com um professor de hebraico, lexicólogo e tal, perdoe-me, que eu não sou mestre em pronúncia. Em grego, hebraico, português sim. Português é comigo, hebraico, grego é um pouco mais difícil, pronúncia. Até porque os professores brasileiros se divergem nas faculdades teológicas sobre pronúncia, hebraico e grego, e eu fico entre os dois. Fico entre os dois, para desempatar, não é? Então, em português, Gênesis, em hebraico, Bereshit, Êxodo, então, Shemot, Levítico, e agora, calma, depois que vai Vaikra, né? Vaikra, Números, Bamidar, né? Bamidar, por último, Deuteronômio, Devarim. Então é isso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Isso aqui é o Torá, está ali o Pentateuco, 5 primeiros da Bíblia, em português, claro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o que é a Torá para o povo hebraico, porque para nós também, não, exatamente, também, vale, faz sentido, Torá. Bom, então, vou virando aqui a folha com as minhas anotações. Então, Bíblia hebraica, 24 livros, esses 24 livros da Bíblia hebraica são divididos em 3 partes, digamos, em 3 seções, as quais são a Torá, ficou mais claro, alguém já sabia, apenas confirmou que já sabe, Torá, depois temos Nevim, que são os profetas, sim, Torá, a lei. Sim, desculpe, a palavra Torá significa, para a língua portuguesa, lei, instrução, ensinamento. Lei, instrução, ensinamento. Por que isso? O programa de hoje, os próximos serão, o programa de hoje ficou fortíssimo, muito emocionante, fica atento. Então, Torá significa lei, instrução, ensinamento. Nevim são os profetas. Ketuvim, então, os escritos. Daqui a pouco saberemos, então, quais profetas? Profetas anteriores, profetas posteriores, profetas menores, maiores, coisas assim. Bom, então, detalhes à parte. Vamos, então, aos profetas, de Nevim, profetas. É o que explica aqui o Google e tal, um professor de hebraico, de fato, judeu. Então, é confiável, né? Judeu. Explicando isso, chefe de sinagoga. Profetas anteriores. Josué, Juízes, Samuel, como eu disse há pouco, ensinam os experts em hebraico, judeus, professor de teologia mesmo, brasileiros e tal, que então não temos em hebraico primeiro e segundo, é apenas Samuel. E também reis, não há primeiro e segundo rei, apenas reis, dois livros unidos. Agora os profetas posteriores, Isaías, em hebraico Yeshayahu, não? Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, os quais são Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, na 2 não, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e acertou e cheio, parabéns, Malaquias, Ketuvim, os escritos. Se tudo é escrito, por que o escrito? O judeu que apelida isso assim, então, nomenclatura. Ketuvim, então, os escritos. Quais são os escritos? A Bíblia hebraica, intitulados no conjunto de Ketuvim. Salmos, os salmos, 150 salmos. Provérbios. Cantares. Ruth. Eclesiastes. Esther. Daniel, que é o Mr. Daniel, né? Daniel. Esdras e Neemias unidos. Nossas Bíblias temos Esdras, não é? Um livro, Neemias outro.
Eu sempre pensei que poderia ser um só. Parece que eu vi o meu pensamento antes que eu nascesse. Né? Brincadeira à parte, eu prossigo. Esdras, que me ajuda. Crônicas, então, nos escritos. Na nossa Bíblia tem primeiro e segundo. Na Bíblia hebraica, não. Apenas um só, crônicas. Concordo plenamente, crônicas. Nada contra, tudo a favor. Bom, quanto aqui o meu rascunho, já foi tudo. E agora, eu espero não ficar aqui um tanto perdido. Brincadeira, mas eu vai ser brincando. Mas não tanto, coisa séria. Eu não domino isso plenamente, mas uns 99% deste assunto. Somente não leio hebraico, apenas poucas palavras. Em grego, um pouco mais. Português, aí tudo, graças ao nosso Deus. Claro que, como estou falando, evidentemente, a grande maioria de brasileiros, nossa língua materna é a língua portuguesa, então estamos bem, não? Eu, na língua portuguesa, você, querido ouvinte, querida amiga, também língua portuguesa. Estou aqui utilizando, na verdade, doravante, uma Bíblia em português, Heitor Vieira de São Paulo, versão contemporânea, tem umas 16, 17 Bíblias. Contei, mas esqueci a quantidade, mais ou menos isso, em torno de umas 15 Bíblias. Essa que eu tenho preferido, por detalhes que agora não explicarei, fico devendo. Bom, vamos a Hebreus. Hebreus capítulo, eu anotei aqui, quando eu dito, não sou obrigado a decorar tudo, e não decoro tudo. Hebreus, anote, aula de Bíblia, poucas passagens, como disse, mas suficiente, quantidade suficiente, anote. Hebreus capítulo 8, o versículo 8 e o versículo 12. Hebreus 8, anote, mais uma chance, aula de Bíblia. Hebreus capítulo 8, o versículo 8 e o versículo 12. Se quiser anotar até todo o capítulo, tudo bem, solução sua. Mas eu leria apenas o versículo 8 e o versículo 12 aqui do capítulo 8, carta aos Hebreus. Então, inicie a leitura. Hebreus 8, versículo 8. Deus, porém, repreendeu o quê? O povo hebreu rebelde, etc. Tempo do profeta Jeremias. Pois se aquele... Desculpe. E agora fiquei meio... Assim, isso. Porque o versículo 7 tem aqui anotação a caneta, mas não é para o momento. Deus, porém, Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, virão dias, inserindo aqui o pendrive para o nosso querido fundo musical, já foi, tudo bem. Reiniciando a leitura, Hebreus 8, versículo 8. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Será mesmo nova aliança? No caso em grego, kaine diateques, exatamente, assina embaixo. Mesmo quanto a meu parco conhecimento de grego, mas praticamente tudo em português, assina embaixo. Estabelecerei uma nova aliança. Diateques, kaine, e não neos, como está em Hebreus 12, 24, caso único, Hebreus 12, 24. Nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais, por Hebreu partir do Monte Sinai, Moisés, Arão, deserto e tal, que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram na minha aliança. Nova aliança por quê? Por qual motivo? Qual a necessidade? Porque não permaneceram na minha aliança. Meu questionamento vale primeiramente, digo com humildade e seriedade, para mim. Você, querido amigo, católico romano, evangélico, pentecostal, protestante, crente e tal, você tem permanecido na nova aliança? Especialmente, quando eu falo você, vale para o homem, mulher, a família toda. Teólogos, professores de escola biblical, bispos, apóstolos, profetas, vale para todo mundo, para mim primeiramente, deixei isso claro há pouco. Então, você tem permanecido na nova aliança, já que você bate, talvez não você, outro você, mas não eu. Sou pecador, mas estou fora disso, fora. Já que você tem batido com a língua nos dentes, se apegado a vídeos do YouTube, hoje em dia parece que o YouTube tem mais validade do que a Bíblia. O povo dito cristão quase não lê mais a Bíblia. Não estou criticando, alertando. É o celular, é o YouTube,
é o Facebook, é o TikTok, é o Toque-Tique, é o Instagram, é o estragado e tal. Não estou condenando, eu utilizo isso. O Instagram para mim não serve, tive 4 desistir. Apenas Facebook, YouTube, pelo qual estou transmitindo para Sara Brasil FM 93.9 e terminando o programa, ele fica postado, como já mais de 100 ali, mais de 200 na verdade, de rádio neste canal, meu canal. Se inscreva após o programa e recomendo meu canal no YouTube. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Bom, então alguém bate com a língua nos dentes dizendo: a velha aliança foi abolida. Portanto, eu não preciso obedecer isso, aquilo, e devo deixar de fazer isso e aquilo, e posso fazer isso e aquilo. Cuidado! É fato que quanto à primeira aliança, parte alcançou pleno cumprimento. O objetivo, desculpe, em parte o adjetivo, mas eu ia dizer, agora sim, o objetivo, e não o adjetivo, o objetivo, o propósito, o alvo. Então, parte, na verdade, uma boa parte da primeira aliança, cumpriu-se em Cristo na cruz, no Cordeiro do nosso Deus que tira o pecado do mundo. A questão é, Demilson Carvalho, do Adão e Eva, chegando até Moisés, do Moisés, da aliança e tal, Monte Sinai, tábuas de pedra, decálogo, etc., livro da lei colocado ao lado da arca. Então, até os dias do Cristo, Cristo na cruz, sepultado, ressurreto, não havia graça. A pessoa era salva se obedecesse perfeitamente a lei do nosso Deus. Hoje não, mas na sequência tratarei disso com muita emoção e conhecimento pleno. Deus seja louvado, aleluia. Por isso entrou santíssimo amigo, também amiga. Não importa a sua graduação teológica, continue humilde cristão, levando a sério cada hora de vida que é ministro. Esse é entender que em algum ponto expliquei errado, já falei errado, porque não é errado, assim, errado. Então, erosão, tudo bem, não é rato, arroz, mas 2 S, errado. Errei, mas já me consertei, eu instruo, me aprendo comigo, que maravilha, não, Deus seja louvado. Ter humildade para aprender comigo, quanto mais com outras pessoas. Então, se alguém entender que expliquei algo errado nessa série, ou em algum programa anterior que você encontra no YouTube, no canal no YouTube, então, corrige-me, ensine-me, vem com educação, Cristiano, e ore por mim, se precisar até chore por mim, se achar por bem, e instrua-me, só que é o seguinte, para ensinar a este aqui, Demilson Carvalho, tem que saber mais do que eu. Se vier sabendo tanto quanto eu, dá empate, 2-2, 30-30, 300-300, ou 1-1, 0-0, impossível, mas ao menos 1-1. Então eu quero que venha, mas sabendo mais do que eu, digamos eu 3 e a pessoa 18. Não precisa ser tanto assim aqui na hipérbole, no exagero, não é? Então, nova aliança, e agora? Bom, essa passagem aqui, do apóstolo Paulo de outro, eu creio que foi Paulo, então falarei Paulo. Se não foi, não estou pecando, que não estava lá, não terei culpa de quem entende que foi Paulo. Eu creio que foi Paulo, que Paulo é o autor das cartas aos Hebreus. Essa passagem aqui do apóstolo Paulo, em Hebreus 8, assim eu li apenas o versículo 8, fico devendo o versículo 12, já lerei isso. É a única que trata disso, ou seja, uma repetição, uma citação, uma menção da passagem que está em Jeremias 31, como lerei daqui a pouco, prepare-se para fazer a anotação. Então fiquei devendo o versículo 12, não é? Agora leia, Hebreus 8, 12. Sobre a nova aliança. Pois lhes perdoarei a maldade dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, então, neos diateques, ou diateques, não é? Pronuncie como quiser. Neos diateques, não, só no 20, eu pensei que está no 24. Neos, única vez em toda a Bíblia, em grego não, hebraico, aramaico, grego também, claro. Somente em Hebreus 12, 24. Aqui é kainé, de kainós e tal, dizendo nova aliança, kainé, aliança, no caso a pronúncia fechada kainé diateques, não é? Ou diateques, como queira, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Por que antiquada? Hoje uma breve pincelada, na sequência muito mais, sempre atento. Sara Brasil FM Goiânia, emissora mega potente, sou testemunha, e no sentido Caldas Novas, vou de onde, São Paulo, ia, não é? E tal, moramos lá por 32 anos, então chega a 80, 100 quilômetros com som local, no ônibus, um pequeno rádio de bolso, sou testemunha, e de Goiânia para cá, Sério Goiás, sentido norte do estado de Goiás, sentido então Tocantins, só que Sério, onde moro, eu e minha esposa Marineuza, fica
a 180 quilômetros de Goiânia, 176 andando 180 para cá, então chega até parte de Anápolis, aí some. Que glória, que alcance tremendo, não? Parabéns, Sara Brasil FM, parabéns nosso amigo Cristão Sincero, Bispo Robson Rodovalho, esposa Lúcia Rodovalho e todo o pessoal da Sara Brasil, nossa diretora suprema, então, em Brasília, sede, Marlene Lopes, cedeu esse horário desde outubro do ano passado. Que maravilha, não Deus seja louvado. Horário nobre, horário cobiçado, sábado, 13 às 14. Aos domingos, fica também para a programação da igreja Sara Nossa Terra, né? Sara Brasil é a rádio, a rede de rádio, parece que umas 15 ou mais. E Deus me colocou nesse meio, maravilha, Deus é amigo, desculpa, membros da Mar, como tem dito na abertura do programa, membros da Mar, enfim, então que maravilha. Antiquado em qual sentido? Porque na chamada velha aliança, ou antiga aliança, primeira aliança, Deus proibiu o povo hebreu a ingestão de certas carnes imundas, especialmente o porco, mas também gambá não, calma deixa que vai, não estou me gabando, né, que maneira gambá, rado, sapo, cobra cascavel, cobra jararaca, cobra jaracuçu, sucuri, não importa, sucuri ou sucuri, não é? Não importa, barata, as coisas, minhoca, Deus proibiu, especialmente o porco. E na chamada Nova Aliança, o porco foi liberado? Hoje não, mas em breve sim, explicarei isso. Eu não, Pedro, em Atos 10, em Atos 11, Atos 15, Tiago, Concílio de Jerusalém, Atos 15 e tal. Ou falta de conhecimento de alguém que escreve um livro, que ensina em teologia, que ensina aqui, ali, lá, escola dominical, coisa assim, no YouTube, especialmente na internet, em podcast, canais e tal, ensinando, são milhares de vídeos, bobagens, idiotices, alegando que a velha aliança já era, acabou tudo, estamos apenas nova aliança, e que o decálogo, 10 mandamentos, era uma base da velha aliança, e é mesmo, e era mesmo. Será que não é a base também da nova aliança? Veremos na sequência. Hoje é claro que não há tempo hábil para tanto, fique atento. Então, aí batem com a língua nos dentes, cometendo essa blasfêmia. Deu mandamento já era. Até porque o Cristo veio e resumiu os 10 mandamentos em 2. Será? Onde está escrito na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2? Onde? Em qual versículo bíblico você encontra o verbo resumir? Eu não encontro. E olha que eu leio a Bíblia desde meus 5 anos de idade, a fundo assim, para valer, desde 19 anos, e já estou com 73. Não encontro o verbo resumir em alguma passagem que eventualmente significaria isso. Eu encontro então o verbo depender, porque esse dia na passagem, não é para hoje, claro, fico devendo, desses 2 mandamentos, amor a Deus e ao próximo, depender não é resumir, dependem, toda a lei dos profetas, ou seja, toda a lei permanece, profetas permanecem. Então, o resumo disso, o ensinamento é o amor. Mas são 2, 3, eu falo de cor. Mas não me salva. O conhecimento bíblico não salva. O diabo, pode ter certeza. O diabo, pergunte a ele se não é. Ele não vai negar. O diabo é mentiroso, mas não mente sempre. O diabo sabe toda a Bíblia de cor. Até porque a mente de um querubim, mesmo caído, é superior ao cérebro de toda a humanidade junta. É um QI elevadíssimo. É um QI elevadíssimo. O diabo sabe toda a Bíblia de cor. Talvez os demônios sabem uma parte, mas não tudo. O diabo sim. Mas não é salvo. Os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Então é importante, não é somente conhecimento, isso é necessário. Conhecer a Bíblia, a gramática, quando o artigo é definido, quando o artigo é indefinido, conjugação verbal, o respeito ao contexto, coisa assim, não é? Não tirar um versículo do contexto para pretexto, então fazendo aquele versículo falar o que não fala, o que Deus não falou. Coisa maravilhosa essa série, não eu, é a Bíblia, maravilhosíssima. Então, as passagens. Então, Hebreus capítulo 8, o 8 e o 12, repetem o que está em Jeremias. Agora vamos a essa passagem, anote, que é a base disso, o original, passagem original, anote. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. E aqui estarei lendo daqui a pouco a expressão nova aliança. Nova aliança. Alguém aí possui o chamado Velho Testamento em grego? Eu ainda não, adquirirei em breve, até pelo Mercado Livre mesmo, parece que são uns R$150, coisa assim. A Septuaginta, que eu nunca tive. Eu pesquiso aqui no YouTube, no Google, na verdade, e me viro, porque eu não preciso de tudo, somente algum versículo. Alguns, como foi hoje a minha pesquisa aqui, sobre, em grego, na Septuaginta, que foi toda em grego, a parte chamada Velho Testamento.
Septuaginta, em grego. Então eu pesquisei, daqui a pouco direi o que encontrei. Bom, a passagem. Estou folheando a Bíblia. Encontrei. Então mais uma chance para você, amiga, também, querida amiga. Anote. A passagem é essa que foi relatada por Paulo em Hebreus, capítulo 8, 8:12. Agora aqui é o original. Anote. Jeremias 31 a 34. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Mais uma chance para você anotar, aula de Bíblia. Jeremias 31 a 34. Estou olhando aqui no outro local, por isso que eu achei estranho. Sim, virei a folha, agora dará certo, desculpe. Desculpe não, isso acontece. Sinal que sou vivo, graças a Deus. Morto não é, somente vivo, né? Então, menos mal, acaba sendo positivo, não é? Há males que vêm para bem, e a bem que vence o mal, os males, não é? Agora sim, Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Atenção, atenção, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. Atenção. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Tudo bem, ordem não importa, aliança nova, nova aliança. Na verdade, em português, isso aqui é o certo. O adjetivo deve vir depois do substantivo, o objeto e tal. Então melhor assim mesmo, não nova aliança, aliança nova. Não novo homem, homem novo, não é? Coisa assim. Casa nova e tal. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Aqui é a figura do adultério feminino, como que o povo hebreu sendo uma mulher, uma virgem, como diz Paulo na passagem em Coríntios, que Paulo desejava apresentar a igreja ao Cristo como uma virgem pura, perfeita, para o seu futuro marido. Sexo só no casamento de lua de mel em diante, ou mesmo sem lua, muito menos mel, um mel resta, não é? Enfim, porque eles prossigo. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Essa, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel daqueles dias depois. Essa, porém, calma, de cavalo. Essa, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois daqueles dias, quais dias? Próximo programa explicarei. Hoje não, quais dias? Como depois daqueles dias? Porém a minha lei, ferrou para quem bate com a língua nos dentes. Fiquei mais no YouTube dizendo, a velha aliança foi abolida, então a lei foi abolida, e nós não há lei, somente graça. Mentira! Mentira! O diabo é o pai da mentira, ele que inventou essa teologia furada, deturpada, corrompida, falácia, heresia do capeta. Porém a minha lei no seu interior, na mente, seu nervoso central, e a escreverei no seu coração. O coração entende, então, a emoção, a mente, mesmo o cérebro, funcionamento, inteligência, então o ser nervoso central. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Espera aí. Então, do Adão e Eva até o Cristo na cruz, a nova aliança e tal, o povo hebreu não tinha Deus, Adão e Eva não tinham Deus, Jó não tinha Deus, Enoque não tinha Deus. Como Enoque foi levado vivo, céu, imortalizado, antes de entrar lá, claro, não Jerusalém, sem ter Deus na vida e no caráter. Como então foi pedido na Shema Israel, Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único pela palavra hebraica, errado, e não Yahid, trindade, unidade composta. O Senhor nosso Deus é único, errado. Amarás, pois, Senhor teu Deus. Qual Deus? Se não havia Deus para eles, se havia, claro, Deus sempre existiu, mas não conheciam. Deus torna-se Deus para somente o povo cristão, os judeus convertidos, da morte do Cristo e ressurreição em diante? Não! Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Até o Cristo, esse é um doutor da lei. Esse é o primeiro mandamento, o mais importante. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver essa passagem agora, anote. Mateus capítulo 12, 34 a 40. Anote, aula de Bíblia. Mateus capítulo 12, 34 a 40. Maravilha, Deus seja louvado.
Esse programa me alimenta cada vez que eu faço. É porque a Bíblia, não é por eu ser locutor e tal, jornalista, orador, vaticanólogo, papólogo, apologista, heresiólogo. Não, humildade, claro. É porque a Bíblia, sim. Temos bênção na Bíblia. Eu recomendo leitura, especialmente do Apocalipse. Mas não entendo. Leia assim mesmo. Mesmo sem entender, a pessoa é abençoada, dá uma bênção impressionante no Apocalipse. Tríplice bênção, está em Apocalipse 1, versículos 1 a 13. Leia Daniel também. Daniel, Apocalipse, Evangelho de João. Toda a Bíblia, claro. Mas especialmente o Evangelho de João, Daniel e Apocalipse. Mesmo sem entender tudo no Apocalipse. Mas conte comigo. Sou mestre no Apocalipse. Deus seja louvado. Então, para agora, Mateus 12, 34 a 40. Mateus 12, não, desculpa, Mateus 22. Uma gafe aqui, se você notou o risco aí, anote agora. A passagem correta, anote. Sim, tem que ser agora, antes, depois não. Agora, anote. Isso. Mateus 22, 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40, anote. Quando os fariseus ouviram que ele quem? O Senhor Jesus Cristo, seus inimigos acérrimos, desonestos, assassinos, cruéis, ali por perto, querendo pegá-lo numa cilada, para incriminá-lo, mas até conseguiram, e o mataram da cruz. Na verdade, fui eu que o matei ali, pelos meus pecados, mas ele morreu porque quis, voluntariamente para nos salvar. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, glória! O Cristo era bom de Bíblia, bom de papo, e calava os fariseus. Diz a Bíblia que, em Pedro, que o obreiro tem sarapo para fechar a boca dos contradizentes, por amor, claro, não para envergonhar a pessoa. Envergonhar alguém, isso não faz parte do cristianismo do amor. O Cristo nunca envergonha alguém, era para esclarecer tanto aquela pessoa contradizente como multidão em volta. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Foi lá conferenciar, o camarada lá é bom, quem é o bom aí para derrotar? Vamos lá, de novo, se ferraram. Oh, graça, mas que beleza, se ferraram, se lascaram. Um deles, doutor da lei, elegeram lá o melhor deles e eram os piores. O melhor era pior. Um deles, doutor da lei, interrogou para o testar. Alguém quer me testar? Demeus Carvalho, WhatsApp 62 9966, público, pode anotar, pode transferir o contato. Me teste, não agora, claro, após o programa. Na outra ocasião, fica à vontade. Meu WhatsApp é público. Será uma tela com o meu contato. WhatsApp, DDD 6262, número são 99660611. DDD 62 99660611. Um deles, doutor da lei, interrogou para o testar. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Você sabe informar-me, querido amigo ou querida amiga, algum pastor, teólogo, padre, se a palavra lei aqui vem da palavra grega nomos, se sabe, informou, acertou em cheio, isso, nomos. E em hebraico? Daqui a pouco saberemos. Impressionante, mega emocionante. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Lembrando que essa passagem, relatei há pouco, está em Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6. Deuteronômio 4, 5 e 6. Em hebraico, então a palavra lei aqui do grego nomos e do hebraico, no caso, Torá, referência a Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. É na Torá que encontramos o decálogo, a principal parte, o coração da lei da Torá, decálogo. Diga-se de passagem que, alguém sabe, não sou o único conhecedor, é a única parte bíblica escrita originalmente em tábuas de pedra, Monte Sinai, perante Moisés, por Deus, o Criador, por Deus, o decálogo. Do mais, Moisés escreveu a pedido do nosso Deus, o qual ditou. Moisés apenas foi um escrivão, um copista, livro da lei. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas vem outro. O mestre lá perguntou ao Cristo também sobre um mandamento, o maior. O Cristo: não, são dois, que vocês prezam mais nos dois, porque quem não ama Deus não ama o próximo. Diz a Bíblia também que quem não ama o próximo é quem vê. Como amar a Deus é quem não vê? O amor vem do nosso Deus, Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, por coração e na mente, pelo Espírito Santo que nos é dado. A passagem foi, mas eu corrijo, é dado.
pessoa entender dado. Entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Grande, não na quantidade de palavras, letras, sílabas, não, e sim no significado. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles malditos fariseus, não todos, uma boa parte, odiavam Cristo, odiavam quem se convertia ao Cristo, que aceitava como Yeshua HaMashiach, Jesus, Salvador ungido. Tanto é que o mataram na cruz, e Paulo ordenou o apedrejamento do Estevão, Atos 7, coisas assim. O ódio que leva a pessoa a se tornar assassina. Desses dois mandamentos, melhor, desculpe, eu li errado. Carlos Cavalier, corretamente, parece que não sabe ler, que não cursou o Mobral antigamente. Então, Mateus 22, 40. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei dos profetas. Será? Não! Que maneira de resumir, rapaz? Calma, Deus Cavalho. Lendo. Destes dois mandamentos, destes dois mandamentos, amor de Deus e o próximo, dependem. Então o verbo aqui é depender, e não resumir, dependem toda a lei e os profetas. Só que se o Cristo na cruz aboliu toda a lei, então por que depender de uma lei que não existe? E os profetas? Quando os profetas surgiram do Cristo em diante, até o Cristo mesmo era um profeta. João Batista, seu primo profeta, Ágabo profetizava, Atos 11 e tal. João profeta, Paulo profeta, e João do Apocalipse, outro profeta e tal. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei, ou seja, toda a Torá. A palavra lei aqui, a palavra grega novos, mas em hebraico, Torá. Então vamos à nova em grego, na Septuaginta. Parece que eu já expliquei, mas então voltando brevemente ao assunto. Eis que vem diz, Jeremias 31, né? Nova aliança com o povo de Israel e tal. Então, em grego, na Septuaginta, em grego koiné, está, então, diateke kainés. Diateke kainé, é kainés. Letra ni, vale S em português, kainés. Diateke kainés, nova aliança. Então, na verdade, a chamada velha aliança quanto a Torá. Ao âmago da lei da Torá, decálogo, 10 mandamentos, não foi abolida, assim, renovada. Por que neós? Porque então Cristo trouxe um sentido que ele não conhecia, algo novo no sentido de ser uma novidade para o povo judeu. Por isso que o Cristo diz, lembra-se numa das bem-aventuranças, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, digo, quando o camarada ora para a mulher com intenção sexual, deixando ir para a cama com ela para ter orgasmo, então já adulterou com ela, a mulher também. Ah, que gato, que Dom Juan, nossa, eu quero a cama com ele, que maravilha. Até traria meu esposo e tal, não sei o que, usei camisinha para não dar muito na cara, não ficar grávida e tal. Calma, rapaz da moça, né? Cuidado, misericórdia. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, quem chamar seu irmão de raca, tolo, será réu do sinédrio e réu do lago de fogo, a morte eterna, porque falta do amor. Sem amor, ninguém é salvo. Deus que nunca pecou, que é imortal, que nunca cometeu falha alguma, é o amor. Ele não ama, ele não apenas ama, ele é o amor. Então, porque vamos odiar? Então, Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Meu tempo acabou-se por hoje. Anote meu WhatsApp mais uma vez, quer dizer, se não anotou, não, anote, contato ainda hoje. Diga onde está me ouvindo em Goiânia, região e tal. DDD 62 9966 0611. Meu WhatsApp é público. DDD 62 9966 Telefone, logo para o programa, envie mensagem e tal. Diga onde você está me ouvindo em Goiânia, e umas, Trindade, coisas assim, parecido Goiânia e tal. Anote meu canal no YouTube, escreva nele, daqui a pouco se inscreva nesse canal. O programa fica ali. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Missão cumprida. Pela graça do nosso Deus e dos membros da AMAR, Demilson Carvalho voltará no próximo sábado. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.